Vem comigo, a partir de agora, para entrevistarmos o secretário municipal de Finanças aqui de Goiânia, Alessandro Melo. Alessandro, obrigado pela presença aqui na 730. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, Horácio. E bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muitos temas para a gente tratar, secretário, mas primeiro uma análise geral do senhor, desde que o senhor assumiu a secretaria e agora com o fechamento de 2017, né? Como é que a prefeitura fecha as contas nesse ano? Rubens, fecha é ruim, né? Como eu falei para vocês aqui da outra vez, a gente chegou na secretaria no finalzinho de setembro já, grande parte do ano já tinha transcorrido, o déficit financeiro a gente começa a sentir que ele está perdendo fôlego, né? Mas ainda é um déficit existente. Esse é aquele mensal de 30 milhões, em torno disso? A gente vai fechar com menos, tá? A gente já está com os dados que vão indicar que a gente vai fechar esse déficit com um valor menor. Eu só não vou chutar o número aqui, porque depende de algumas coisas de final de ano que precisam ser feitas para a gente ter o número correto, né? Mas muito menor, não dá para ter uma noção. Não chega perto de acabar com ele. Não, acabar de jeito nenhum. Mas a gente, assim, eu vou fazer uma estimativa aqui, depois vocês podem me cobrar se eu estiver errado no número, mas acho que nós vamos fechar em torno de 20, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então a gente tiramos um terço do déficit, né? Esse ano. O que é muito pouco para a situação, né? Então, nesse contexto, as contas vão fechar ruim ainda, né? Infelizmente, a gente teve um ano onde houve melhoras, mas não aquilo que seria o ideal, aquilo que a prefeitura gostaria. E aquela dívida consolidada, ela está em quanto? Com fornecedores, prestadores de serviço? A dívida consolidada não é essa de prestador, não. A dívida consolidada é aquela contratual. Por exemplo, a gente tem parcelamentos de INSS, parcelamentos do IPSM, da Previdência, isso é o que a gente chama de dívida consolidada. Essa é tranquila para a Prefeitura. O limite é de 120% da receita corrente líquida, nós temos 19%. O problema da Prefeitura não é dívida consolidada, antes fosse, Rubens. Se a gente tivesse 120% de dívida consolidada e déficit zero mensal, a gente estava feliz. É administrável, né? Exatamente. E essa com prestadores? Essa é maior? Essa é maior, essa depende muito de alguns acertos de final de ano. Por quê? Porque a gente tem, chega no final do ano, a gente faz um trabalho que é de analisar a execução desses contratos, porque é feito um empenho global lá no início do ano, mas não executa o contrato todo, exatamente porque o prefeito segurou as despesas. Então a gente agora está fazendo a análise de quanto dos contratos realmente foram executados, quanto que tem a liquidar ainda até o final do ano e quanto que a gente pode cancelar desses empenhos que não foram executados, que é um procedimento normal de final de ano, e é exatamente isso que a gente está fechando para poder chegar no número certinho das contas de 2017. Essa é a dívida que chegou a 600 milhões? Isso, essa é a dívida que... Está ainda nisso? Não, ela já diminuiu bastante, Rubens. Eu só não vou precisar o número porque, por exemplo, vou te dar um dado. Para reduzir 30%, ela tem que ter caído pelo menos 200 milhões. Não, mas aí é uma outra dívida, né? Só de resto a pagar? Não é a mensal, né? Também. Mas eu já vou dar um dado aqui, que esse é um dado real. Só de resto a pagar pago, que entra nessa dívida flutuante que a gente chama, essa dívida de curto prazo a gente chama de dívida flutuante, Rubens. A prefeitura pagou 200 milhões, Kleber, né? Então, isso. 30% do valor que reduziu 30%. Exatamente. Só que para mim fazer o cálculo da dívida, tem que saber o que é que está entrando de dívida nova. Né? Outras venceram. Exatamente. Então... Mas, secretário, desculpa, pode terminar seu raciocínio. Não, era só isso, só para explicar isso, Kleber. A gente só vai ter os números certinhos. A gente encerra o exercício financeiro, o prefeito fez um decreto que encerra o exercício financeiro agora dia 15. Então, depois do dia 15, depois de sexta-feira agora, dia 15, pagamentos na prefeitura vão ser só aqueles de extrema necessidade, né? A folha de pagamento, obrigações patronais que têm que ser pagas, decisões judiciais, mas fornecedor mesmo praticamente a gente não vai pagar nada depois do dia 15, exatamente para a gente ter esse prazo aí de 15 dias para fechar as contas da prefeitura. Pois é, tomando com base esse ano, reduzindo 30% por ano, nós vamos levar aí 3 anos e pouco para reduzir, para zerar o caixa, ou seja, termina a gestão. A prefeitura vai passar sem a venda de patrimônio para recuperar as finanças do município? Ou vai ter que vender coisas públicas? Não, a ideia não está no plano de ação, Kleber, vender
o patrimônio público. Isso não está no plano de ação direto, não. Por exemplo, as áreas públicas que somam os 200 milhões, não? Não, vender não. Isso está no contexto do projeto de modernização da Previdência, né? A ideia é usar esse patrimônio para aumentar ou suprir o déficit previdenciário que a gente tem, né? E reequilibrar o déficit previdenciário que a gente tem, que só o déficit previdenciário mensal é 28 milhões. Né? O que o Tesouro tem que colocar de dinheiro para pagar a folha de aposentados do município, a mais do que a receita previdenciária, é 28 milhões mês. Então a ideia é usar parte do patrimônio para reequilibrar esse sistema previdenciário do município, né? Que deve estar sendo encaminhada uma lei bem por esses dias, se não for agora no final do ano, no início do ano que vem, a Prefeitura deve encaminhar um projeto de lei. De qualquer forma, áreas públicas serão vendidas. É isso que eu estou falando. A julgar pela situação financeira do município, com previdência, com a questão dessa dívida que nós estamos analisando aqui, que vem se arrastando, né, chegou na atual gestão, enfim, não passa sem a venda. A ideia não é vender a área, é ela compor o patrimônio do sistema previdenciário. Né? Pagar a previdência com ela, transferindo. Mais ou menos isso. Não diretamente, mas mais ou menos isso. Só voltando a uma fala que você fez, Kleber, dizendo que no cálculo no ritmo que nós estamos indo, diminuindo o déficit em 30%, aqui na estimativa que eu fiz de caiu de 30 para 20, a gente terminaria a gestão sem concluir. Tem uma grande diferença aí. Antes, até o finalzinho de agosto, a Secretaria de Finanças não estava na rua fazendo cobrança de imposto, Kleber. Se você ver agora, nós estamos. Eu vou te dar só um dado. Nos últimos 3 meses, nós lançamos de crédito tributário, ou seja, de auto de infrações, 401 milhões. O ano inteiro de 2016 lançou 56. Então o senhor acredita que o déficit seja zerado antes, por exemplo, 2019? A meta é zerar até o final do primeiro semestre. Porque esses 30% foram reduzidos em 3 meses, 4 meses, desde que o senhor assumiu? Não, já vem diminuindo um pouco, mas diminuiu mais nos últimos 3 meses. Né? Pra vocês terem uma ideia, só nos últimos 3 meses nós incrementamos o ISS em 12%. O histórico da Prefeitura de Goiânia nos últimos anos é no máximo 2%, 3%. Aí nos últimos 3 meses nós já incrementamos em 12% a receita de ISS. E nem começamos ainda o trabalho. Que ainda tem áreas que vocês ainda vão focar, né? De que parece que tem área que deixa de pagar até 80%. Exatamente. Né? Se eu me lembro bem, a academia. Que setores que são, secretário? Academia, hotelaria, né, escolas, universidades. Isso tudo acima de 80% de... Não, em média a sonegação é 70%, Kleber. Rubens, desculpa. E o trabalho, pra você ter uma ideia, a gente fez apenas 2 operações até agora de ISS, fizemos uma de IPTU, vamos fazer mais uma essa semana e semana que vem vamos fazer outra, e a gente já está tendo repercussão das empresas nos procurando. Né? Como eu falei aqui, nós já subimos 12% no incremento da receita do ISS nos últimos 3 meses, e aí o histórico da Prefeitura nos últimos 10 anos é no máximo 3%. Né? Deve-se olhar para o céu, mas quanto que a Prefeitura tem para receber? De dívida, de ISS, de IPTU? A dívida ativa toda da Prefeitura é em torno de 6 bilhões. Mas nós temos uma estimativa que o crédito bom desses 6 bilhões gira em torno de 800 milhões. Né? E a gente vai correr atrás de receber isso. Uma outra coisa que vai melhorar muito os nossos recebimentos, Kleber, foi a lei que foi aprovada junto do ISS, uma emenda colocada pelo vereador Anselmo Pereira, salvo engano, onde ele coloca um valor mínimo de alçada. Né? A Prefeitura, até hoje, né, que a lei ainda não foi publicada, ela tem que entrar na justiça com dívida de R$10. Então eu pego toda a estrutura municipal da Procuradoria e tem que cobrar R$10 na justiça. A partir de agora nós vamos cobrar só acima de 1.400. Só nessa mudança, em vez de eu ter que cobrar tudo, a gente foca nos 30% maiores devedores. Exatamente. Né? Então agora eu tenho toda a estrutura da Prefeitura concentrada em onde tem condições de cobrar. Né? Então tem muitas mudanças acontecendo, Kleber, que essa conta de que vai levar a gestão toda para consertar não é a nossa conta. A nossa conta é que até o final do primeiro semestre do ano que vem, faltando algumas decisões que o prefeito ainda tem que tomar, que vai ajudar nessa nossa conta aí, a gente entrar o segundo semestre, se Deus quiser, já fora do vermelho. E a Comurg, qual que é a solução jurídica para ela? Ela que tem esse gasto aí
mensal de 42 milhões, né? 45, Horácio. 45, 45. Subiu já? Esse número mágico, 45, né? A última conta que a gente fez é 45 e o prefeito está caminhando para tomar uma decisão, né? Ele já tem informações suficientes para tomar uma decisão. A gente aguarda que ele tome essa decisão, depende muito do que ele vai entender, o caminho que vai ser tomado pela prefeitura nesse assunto Comurg, né? Mas quais possibilidades assim que dá para decidir? Que soluções que são possíveis? O prefeito pode decidir por um enxugamento da Comurg, né? Manter a Comurg, mas fazer um enxugamento. A Comurg é uma empresa, ela tem condições de fazer um enxugamento, né? Mas é recuperável, secretário? Enxugar, mas para quanto, por exemplo? Para ontem. Não, para quanto? Gastar quanto? Em vez de 45, gastar 40. A gente tem uma meta de que tem que reduzir pelo menos pela metade. Pois um PDV resolveria? Resolveria, mas a gente tem históricos na Comurg de PDV onde a adesão foi mínima. Pois é, a teta é muito boa, suga, ela é suculenta, né? A gente sabe disso. Agora, é recuperável, secretário, do ponto de vista econômico, o senhor é um técnico, o senhor não é político, é recuperável? Se o senhor fosse o consultor, o senhor diria, recupere essa empresa? Ou privatiza tudo? Kleber, ela tem a concessão do tratamento de resíduos sólidos na cidade. É praticamente um monopólio. Economicamente, empresas que detêm monopólio não podem ter problema financeiro. Pois é, mas com aqueles salários que tem na tipo dentro... a Celga, a Saniago, não tem problema financeiro nenhum. Mas não pode. Tecnicamente, quando você fala do ponto de vista econômico, eu concordo com a análise de quando a gestão é ruim, você tem problema. Mas do ponto de vista econômico, se você detém monopólio, você não pode ter problema. E na Comurg tem 2.000 pilantrões mesmo, secretário? O senhor viu a declaração do prefeito? Eu não vou entrar nesse debate porque eu não conheço os 8.000 funcionários da Comurg, né? O prefeito conhece muito mais do que eu a história da Comurg. Eu sou mais um analista de números, Rubens, de analisar tecnicamente situações, maneiras de gestão, modelos de gestão e números, né? O prefeito pode falar porque ele que criou a Comurg, ele acompanha... O prefeito tem 60 anos de vida pública, eu tenho 40 de idade, então não posso jamais entrar nessa discussão com o prefeito. Com os números e sem o adjetivo, né? Quantos funcionários a Comurg poderia... Com quantos funcionários a Comurg poderia trabalhar prestando um serviço de qualidade? Nós temos estudos técnicos que mostram que com em torno de 2.000 a 3.000 funcionários o serviço pode ser prestado. Mas hoje ela tem quantos? 8.000? 8.000, mas tem 2.000 que estão prestando serviços na administração, não na própria empresa. E são esses aí que esse prefeito Eliseu se referiu? Eu não sei qual que ele... A conta bate, né? Qual que ele... Não, esses que estão na administração, eles estão trabalhando, a gente vê trabalhando na administração, né? Os que estão lá... 2.000 na administração da Comurg? Dá para ver os 2.000 lá, a movimentação? Onde é que eles estão? Eles estão na limpeza de escolas, das unidades de saúde, né? Eles estão fazendo manutenção das unidades do CEMEIS, então eles estão prestando um serviço para a administração, Rubens. Agora, é claro, a gente olha tudo do ponto de vista de números e estratégico. Eu não conheço todo mundo, né? A gente mas então ao todo são 10.000? 8.000. Tá. 6.000 na Comurg e 2.000 na administração. Agora, do ponto de vista técnico, secretário, como fazer esse enxugamento? Já que o pessoal não quer sair, o PDV não funcionou, como é que vai ser enxugada a Comurg para ela se tornar viável? Uma empresa, ela é uma empresa, ela pode fazer uma demissão. Demissão sumária? Pode fazer um estudo de demissão. E aí tem um custo também para a empresa. Claro, né? tem um custo. Tem o custo político também para quem faz, né? Sim, tem também. Mas não passa sem isso. No meu entendimento, não. Precisa fazer uma redução da folha. Pergunta aqui do Ranieri, está pelo WhatsApp com a gente. Você também participa, ouvinte, além da transmissão em vídeo no facebook.com/rádio730, também no WhatsApp 984001757. Secretário Ranieri pergunta, e se a conversa fiada sobre a recuperação, a busca por receber as dívidas que as pessoas têm junto à prefeitura? Se a conversa fiada, por que a prefeitura não vai atrás dos grandes sonegadores? É exatamente isso que nós estamos fazendo, Rubens. Quando a gente vai numa academia, né, que foi a última operação que a gente fez, que está aberta há mais de ano e não emitiu nenhuma nota de ISS, né, nós estamos indo atrás dos grandes sonegadores. Né? Quando a gente vai fazer um trabalho de varredura do IPTU no setor marista e a gente encontra 27 lotes baldios que no meu cadastro está constando IPTU,
e aí eu tenho que fazer a atualização do cadastro levando para ITU, e só nisso aí a alíquota sai de 0,55% para 4%, nós estamos indo nos grandes sonegadores. Então, pode ter certeza, o ouvinte aí, que a gente está atacando os grandes sonegadores, até porque é desses grandes sonegadores que a gente tem de onde arrecadar. O refis não deu certo, secretário? Deu certo, ele não teve o resultado... Desculpa, não teve o resultado... Esperado? Não, até, para mim, teve o resultado esperado. Talvez o secretário anterior, quando anunciou que teria 350 milhões, ele se equivocou no número. Estava otimista demais. Mas o refis trouxe 40 milhões a mais para a prefeitura. É um número significativo. Se não fosse refis, não teria nem indício de recuperação. Muito provavelmente não. A gente teria melhoras, mas o refis ajuda bastante, né, Kleber? Secretário, agora sobre aquela questão do IPTU, né? A prefeitura, a Câmara, né, aprovou o projeto da prefeitura em 2015, prevendo aumentos gradativos no IPTU a partir de uma faixa de valor venal dos imóveis. Né? A atualização da planta de valores não era de uma vez só, a cada ano teria um aumento. E aí, nesse ano, o vereador Elias Vaz apresentou um projeto que foi aprovado, depois vetado pelo prefeito, e o veto foi derrubado na Câmara. Ou seja, o projeto aprovado, que está promulgado, virou lei, impedindo esse aumento gradativo para o ano de 2018. Aumento a partir de 15% para quem tem valores, para quem tem imóveis com valor venal a partir de R$200 mil. O que a prefeitura vai fazer em relação a isso? Me parece até que havia a previsão dessa receita no orçamento do ano que vem. Isso, Rubens. Primeiro, uma correção, não é aumento gradativo, foi o desconto que foi dado da atualização do plano de valores, né? Foi parcelado o impacto da planta de valores, e aí tem um aumento, mas na verdade é porque o aumento não foi de uma vez só, então foi um parcelamento desse impacto. Nesse caso específico, a legislação do Elias, ele tem problemas, a legislação que foi promulgada tem problemas da ordem constitucional. Matérias da ordem tributária são de iniciativa do Executivo, né? Além disso, o projeto do Elias não prevê contrapartida da renúncia que está ali contida naquele projeto, né? Então, esses vícios levaram a prefeitura a questionar essa legislação na Justiça, né? Acredito eu que já tenha sido, inclusive, protocolada essa ação. Buscando a inconstitucionalidade da lei que está valendo. Exatamente. E aquele projeto para valer também essa atualização, né, da planta de valores por ano que vem, mas para imóveis a partir de R$500 mil. Esse projeto da prefeitura está na Câmara, a prefeitura trabalha pela aprovação dele. Os vereadores não estão mostrando muita vontade de aprovar rapidamente esse projeto, não. Na verdade, como essa discussão, não houve discussão, né, foi meio um atropelamento, né, de tudo, Rubens, a prefeitura agora ela está meio que em stand-by, né, aguardando o que vai acontecer nesse quesito aí, mas nós estamos trabalhando hoje com a atuação de lograrmos êxito na Justiça quanto à legislação do Elias. Pois é, e sobre essa questão do valor mínimo para algumas isenções, 500 mil, 1 milhão, o valor do imóvel, o que é ideal, secretário? Qual Kleber, na minha opinião, se a gente tivesse feito a discussão de uma forma racional, né, porque para mim eu acho que a gente saiu um pouco da racionalidade nessa discussão do IPTU. Nós precisamos voltar, a Goiânia precisa voltar a ter uma discussão de IPTU e ITU mais racional, né, sem paixões. Objetiva e prática, né? Eu acho que do jeito que a gente estava conversando para esse ano, se a gente colocasse uma isenção de até 1 milhão, era justo. Essa é a minha opinião pessoal. É justo. Que aí 1% dos imóveis que teriam um impacto, né? Agora, o que a gente precisa fazer nesse quesito, especificamente, é rever toda essa legislação do ITU e do IPTU. Ela é muito complicada, ela gera um custo operacional para a prefeitura muito grande para poder fiscalizar, então a gente precisa modernizá-la, né? Eu estive agora recentemente no encontro de secretários de finanças e ouvi algumas soluções muito boas nesse sentido de modernizar o ITU e o IPTU, e a gente vai buscar conhecer com mais detalhes essas ações positivas que alguns municípios fizeram para ver se traz esses modelos mais modernos, mais eficientes aqui para Goiânia. Essa questão do zoneamento de Goiânia
ela não tem que ser atacada rapidamente, não, secretário. Bairros, verdadeiras ilhas, são considerados periferia, bairros que já não são mais lá aquela coisa, ficaram antigos, se desgastaram com o tempo, são considerados bairros nobres. Não tem que reestudar isso? O Executivo não precisa fazer isso com agilidade? Nós queremos fazer isso ano que vem, Kleber. E, na verdade, essa história de zoneamento, ela era boa lá em 75, quando o código foi criado. Hoje ela não existe. Praticamente são raras as capitais que têm isso. A ideia é modernizar isso, mas para a gente poder avançar nessa discussão, nós precisamos trazer a racionalidade para essa discussão. Se a gente ficar trabalhando o IPTU com as paixões que a gente vê ser trabalhada, a gente provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. Secretário, uma outra questão, o uso de imagens aéreas para cobrança de IPTU, para atualização de cobrança de IPTU, com análise aí dos puxadinhos, é uma definição da Secretaria? Os vereadores questionam muito isso, o uso da imagem aérea. Rubens, eu acho isso até engraçado, sabe? A gente está em 2017, em pleno momento de modernização, todo mundo com o celular na mão, e a gente tem que voltar atrás em usar ferramentas de tecnologia, né? É como se eu fico com a sensação de que a gente agora vai... nós temos problema de mobilidade, então nós vamos proibir o carro, vai voltar todo mundo a usar cavalo. É mais ou menos nessa linha, então eu acho estranho. Usar a ferramenta, eu posso não usar a foto e usar um mapeamento a laser. Aí eles vão proibir o mapeamento a laser também. Então, eles cobram uma fiscalização em loco, faz a imagem, depois vai lá e verifica em loco. Se eu tenho a imagem e se ela já me traz uma informação que faz parte da conta do IPTU, que é o tamanho da edificação, a área construída, a gente em loco, não vai fazer muita diferença. Às vezes faz diferença. Teve um caso recentemente agora que o contribuinte reclamou inclusive numa televisão, e a nossa equipe foi lá e constatou que a foto estava errada mesmo. Estava faltando 8 metros na foto. Estava para menos. Estava para menos. Mas o ouvinte que questionar a decisão da Prefeitura e as imagens, a nova cobrança, tem acesso da Prefeitura para questionar, para recorrer? A foto tá, Rubens, você pode medir aqui do seu computador. A foto que a gente usa está disponível, mapa digital fácil. Você pode entrar lá e você mede. A ferramenta que está disponível tem condições de medir a foto. Você coloca lá, usa a ferramenta, você já vai medir. Você mesmo faz a medição da sua foto e chega na conclusão se está certo ou se está errado. Isso está tudo no site. Secretaria, a regulação da saúde, foi a Finanças que fez ajudou, né, a formatar esse novo sistema. Vai funcionar para valer? Já está funcionando, começou a funcionar, mas vai funcionar plenamente? Foi só uma correção, Horácio, não foi a Finanças, foi o Comitê de Gestão e Modernização, do qual o senhor faz parte. Que acabou sendo incorporado pela Finanças, mas aí é um trabalho paralelo, digamos assim, né? Não tem nada a ver com a Secretaria de Finanças. Vai dar certo, Horácio. O sistema é bom, o sistema foi estudado muitos sistemas, na verdade nós estudamos praticamente todos os sistemas disponíveis no Brasil para fazer gestão de saúde. O sistema vai avançar e muito. Só essa questão do agendamento, isso não tem já na iniciativa privada. Você não sai do consultório da Unimed, você tem Unimed ou tem qualquer outro plano de saúde, você não sai do consultório com data, hora marcada do seu exame, né? Local, horário. Você não sai com isso, você tem que ir, ligar, agendar ou ir lá, fazer, então você já é um avanço. E tem vários outros avanços que estão vindo por aí, Horácio, é muita coisa. Secretário Municipal de Finanças, Alessandro Melo, muito obrigado pela presença aqui na 730 mais uma vez, hoje fazendo um balanço do ano, a gente conta também com a disponibilidade para voltar a conversar no ano que vem e o mais breve possível também, que a gente atualiza sempre as questões aqui de Goiânia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rubens, é sempre bom estar aqui e sempre que vocês convidarem, se for possível, estarei aqui. Ouvinte, acessa a íntegra da entrevista, os destaques também no portal 730.com.br e no facebook.com/rádio 730, a entrevista também em vídeo. Em Goiânia, 8 em ponto.